Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. 5h14 da tarde, e a gente veio aqui. Quase não dava tempo, mas eis-me aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para a nossa vida, né? O que a liturgia nos traz de ensinamento para hoje, não é? Qual o pouquinho que eu tenho que mudar, o que eu tenho que tirar das minhas vontades para fazer a vontade de Jesus hoje, nesse domingo, já o finalzinho já da tarde, mas ainda temos até meia-noite para mudar o dia de hoje, não é isso? Até meia-noite a gente ainda pode meditar a palavra de Deus de hoje e mudar um pouquinho em cima do que a liturgia nos traz. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vem para cá para o livro de Lucas. Hoje a gente vem aqui para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, e o versículo é do 25 ao 37. Do 25 ao 37. E a palavra de Deus nos diz: o amor é prática concreta. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber uma herança à vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, pessoal, hoje Jesus ele vem nos ensinar a termos misericórdia. Essa misericórdia que o samaritano teve para com aquele homem que foi espancado pelos assaltantes. A palavra diz que um especialista em leis, ou seja, uma pessoa que entendia de todas as leis, inclusive da lei de Deus. Por quê? Porque quando Jesus faz uma pergunta e ele cita imediatamente o primeiro mandamento. A gente observa que ele sabia das leis de Deus, dos mandamentos, porque ele citou o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Talvez ele não vivesse aquilo ali, mas ele sabia das leis porque a palavra diz que ele era um especialista em leis. E aí Jesus, ele diz assim:
Jesus pergunta, né? Ele pergunta a Jesus: o que fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, o que fazer para ganhar uma herança eterna? A vida eterna, né? Ele queria saber. Sabendo, né? Ele só estava fazendo, a palavra diz que ele só estava fazendo aquela pergunta para tentar Jesus. E aí Jesus diz assim: o que é que você entende dessa lei? Aí ele diz. E quando ele fala certo. Ele fala aquilo que Jesus, que Deus quer que a gente cumpra. Né? O primeiro mandamento, se ele já for cumprido por nós, a gente não precisa cumprir os outros 9 mandamentos. A gente só precisa cumprir o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus, ter temor a Deus, viver o que Ele pede, né? Tirar de nós a nossa vontade carnal para viver a vontade de Deus. Isto é amar a Deus verdadeiramente, é fazer a sua vontade. E em seguida ele pede que a gente ame o próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é uma coisa fácil, né? Amar o próximo não é uma coisa fácil. Principalmente a gente amar as pessoas que a gente não conhece, não é? Principalmente amar as pessoas difícil. E Jesus quer que a gente ame um próximo, independente de que próximo seja esse, não é? E aí ele vai e pergunta: quem seria esse próximo que o Senhor está mandando eu amar, né? Que eu não conheço. E Jesus faz essa parábola, Jesus mostra essa parábola do homem que foi espancado pelos assaltantes e deixaram ele lá todo espancado. Mas aí Jesus diz: passou um sacerdote, passou um levita, nenhum dos dois olhou para ajudar aquele pobre homem que estava ali. Ou seja, nenhum dos dois olharam com misericórdia. Isso a gente percebe nitidamente de que nada quer dizer de pessoas que vivam na igreja. As pessoas que vivem dentro da igreja, elas também podem agir dessa forma. E nós agimos também dessa forma. Nós podemos nos encaixar mais nos levitas e nos sacerdotes que aqui se encontram, esses 2 personagens aqui, que não ligou para o próximo, do que se colocar no personagem do samaritano. A gente não ajuda as pessoas como a gente deve ajudar. A gente não ama as pessoas como a gente deve amar. Então, a gente pode se colocar na pessoa do levita ou do sacerdote. O sacerdote, por viver dentro da religião, dentro da denominação, dentro da igreja, né? Então, nada quer dizer que você viva dentro da igreja, que você tenha algo ali, esteja trabalhando para Jesus, tenha uma caminhada com Jesus, mas que você olhe para o próximo como Jesus quer que verdadeiramente a gente olhe. Dificilmente, quando você começa a meditar a palavra de Deus e você começa a entender as coisas, esse mistério aqui, a gente começa a olhar o próximo diferente. A gente consegue amar um pouquinho aquele próximo, a não fazer o mal ao próximo, né? Então Jesus diz: falaste bem, falaste bem. Vai e vive isso aqui que tu vai conseguir a vida eterna. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para a gente: viva esse mandamento que você terá com certeza a sua morada no céu, né? Não é fácil a gente amar quem a gente não conhece, não é fácil a gente amar nem os nossos, que muitas vezes a gente convive e a gente não demonstra amor, a gente não ajuda, a gente não dá a mão, né? A gente, muito pelo contrário, a gente faz tudo aquilo que dá na nossa telha, não é assim? Então Jesus vai e cita os levitas, os sacerdotes, os levitas e um samaritano. Desses 3, Jesus pergunta ao homem: quem você acha que usou de misericórdia para com aquele homem? Quem foi o próximo daquele homem?
E aí ele, estudado, ele sabia muito bem que tinha sido o samaritano, aquele a quem tinha ajudado aquele homem. Então Jesus diz: faça a mesma coisa. O que é que a gente pode trazer para a nossa vida nesse evangelho de hoje? Né? Que a gente precisa amar o próximo como a gente se ama. A gente nos ama, né? A gente não quer que nada de mal nos aconteça. A gente não quer ser assaltado. A gente não quer que alguém nos mate. A gente não quer que alguém nos traia. A gente não quer. Então, assim, dentro dos mandamentos, tudo que está ali a gente não quer que aconteça com a gente. A gente não quer que alguém jogue um falso testemunho para a gente, defame a gente não quer. Mas muitas vezes a gente defama o próximo com as nossas fofocas, né? Joga no ventilador a vida do outro muitas vezes sem saber. A gente trai, né? Às vezes a gente trai descaradamente, não pensa na dor que aquele outro vai sentir. É isso que Jesus quer dizer. Amar ao próximo é você não fazer com ele aquilo que você não quer que façam com você. Né? E hoje Jesus vem ensinar através dessa parábolazinha aqui. Jesus vem dizer, aquele samaritano, ele não olhou quem era aquele homem. Ele não olhou se aquele homem era conhecido, se aquele homem era um judeu, se aquele homem era um levita, se aquele homem era seja lá o quê, de que cidade ele era. Ele olhou com misericórdia. Ele olhou, o samaritano, ele olhou com misericórdia para aquele homem. Aquele homem poderia ser um judeu, aonde eles não se batiam de jeito nenhum. Judeu com samaritano. Quem não lembra da mulher que foi tirar água no poço? A mulher era samaritana. Né? Então Jesus não poderia chegar junto daquela mulher porque ela era uma samaritana. Então a palavra diz que o homem foi lá, ajudou aquele homem. Ele não olhou classe social daquele homem. Ele poderia olhar se aquele homem estava com vestes, né, de ricos, de pessoas ricas, pessoas que tinham posse. Ele não olhou porque ele poderia pensar, ele é um homem rico, depois que ele ficar bom, ele vai me remunerar. Não. Aquele samaritano olhou com misericórdia, pensou unicamente em cuidar das feridas daquele próximo que era o homem. E hoje Jesus vem nos ensinar a amar desse jeito, a olhar para o próximo assim como a gente olha para a gente, né? E aí a gente entende, se eu amar o próximo como eu me amo, assim como o mandamento manda, né? Quando eu pensar em trair a minha esposa ou o meu marido, né? Eu vou pensar em mim em primeiro lugar. Peraí, eu tô aqui com um pensamento bem aqui de trair aquele desgraçado que vive me traindo, marido. Mas eu não tô gostando do que ele tá fazendo comigo. Eu tô sofrendo com as traições que ele tá me traindo. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer com ele, né? Eu não vou fazer com ele. Eu não vou dar o troco com a mesma moeda a ele. Não é? Ou então, você não descobriu nada de traição, mas você está traindo. Ou você está com um pensamento de trair o seu marido ou a sua esposa. E aí, se você olhar e você pensar, e se eu descobrisse uma traição dele? Se eu descobrisse uma traição dela, o que eu iria sentir? Então, a dor que eu vou sentir, ela também vai sentir, ou ele também vai sentir, se ele descobrir uma traição minha. Então, eu não vou fazer isso. Então, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou dar a outra pessoa. Outro exemplo que eu poderia citar. Um ladrãozinho, né? De beira de rua. Esses que gostam de tomar celular, de pegar essas coisinhas assim, né? Os donos das coisas da gente. Então, o rapaz tá lá, sai de casa com a intenção de assaltar, não é?
A gente não pode generalizar e dizer que não vai acontecer o desejo, a vontade de fazer essas coisas, porque para quem entrou nessa vida do crime, a gente sabe muito bem que é difícil sair. Então existe a chama, né? Roubou uma vez, se acostuma, quer roubar duas, quer roubar três, e assim vai entrando dentro do mundo, né, da bandidagem. Mas sendo um conhecedor, vamos se dizer, da palavra de Deus e sabendo que a partir de hoje, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Por quê? Porque aquele celular que eu vou roubar agora, ali, daquele cidadão trabalhador que vai passando ali, eu vou roubar aquilo ali. Muitas vezes está ali, ó, parcelado em 12 vezes num cartão. O camarada ainda está pagando a segunda parcela. Eu não posso fazer isso. É um instrumento, muitas vezes, de trabalho daquela pessoa. Aliás, todas as vezes, porque o celular hoje é tudo na nossa mão, né? Tudo. A gente não faz nada se não for com o celular. Então, eu não vou roubar não, ó. Não vou não, Senhor. Não vou não, porque eu não queria que ele fizesse isso comigo. Eu não queria que ele me roubasse e eu tivesse com as parcelas todinhas para pagar ainda. Eu não queria que ele fizesse isso comigo. Então, o sentimento que eu vou sentir, ele vai sentir também. Então, eu não vou fazer. Esse menino, esse rapaz, esse moleque, ele está vivendo o primeiro mandamento. Ele está amando o próximo como ele se ama. Entendeu? Outro exemplo que eu poderia aqui citar, o do roubo, né? Que eu citei agora, o do adultério, né? A fofoca, né? Quando eu pensar em fofocar da vida do outro, em jogar no ventilador o problema do outro que confiou a mim muitas vezes em confiança, né? Eu vou pensar, mas eu falei tanto segredo à amiga tal, né? E se a minha amiga tal fizesse a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com fulano, contando o segredo que ela me confiou? Como eu não iria ficar? Então, eu estou amando o próximo como eu me amo. Entendeu? Então, a gente cita outro exemplo, por exemplo, matar, né? A pessoa sai ali com a mal intenção de matar outra pessoa. Né? Então, se eu pensasse na minha família, se eu pensasse em mim primeiro e dissesse assim, poxa, muitas pessoas que matam, que saem nessa intenção de matar mesmo, matar com arma mesmo, são pessoas que têm família, são pessoas que têm filho, são pessoas que têm mãe. Então, se essas pessoas chegar ao ponto de entender a palavra de Deus e tomar reconhecimento que é assim, essa pessoa deixa na hora de ser bandido. Porque vai pensar, eu tô aqui com a maior intenção de matar o filho de fulano ali, que me fez raiva, que deu na minha cara, que fez, aconteceu, e eu vou me vingar. Mas aí se eu pensar que eu tenho um filho em casa, eu tenho também um filho adolescente em casa, então amanhã ou depois alguém pode chegar e matar meu filho. A dor que eu vou sentir é a mesma dor que a mãe daquele rapaz ali que o camarada está planejando matar vai sentir também. Então, eu vou olhar e vou lembrar do meu filho. Meu Deus, eu estou matando ele hoje, né? Mas eu também posso correr o risco de perder meu filho matado também. Então, eu não vou fazer. E assim sucessivamente, você vai pegando cada mandamento e você vai olhando para ele, né? E você vai se colocando ali. Se fosse comigo, eu queria fazer isso. Se fosse comigo, eu iria fazer isso. Eu queria que o fulano fizesse isso comigo. Então, isso serve para tudo. Serve para tudo, né? Tudo na nossa vida tem que ser recíproco. Tudo nessa vida. A gente tem que olhar o próximo com misericórdia, que não é fácil. Mas Jesus pede que a gente olhe dessa forma. Assim como esse samaritano olhou para aquele homem. A gente não pode olhar, eu não posso somente não fazer mal às pessoas que eu conheço, por exemplo, as pessoas da minha família. Você preste atenção, que se você for uma pessoa normal, você não faz mal à sua família, você não faz mal aos seus filhos, você não faz mal. Você faz mal aos outros, ao filho dos outros, à mãe dos outros, mas você não faz a sua. Né? Você não faz. E Jesus vem dizer, aquele samaritano, ele não olhou para aquele homem, ele não viu.
status social, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era de classe média. O samaritano, ele não olhou se era uma pessoa conhecida, se era um judeu, porque o samaritano, se fosse um judeu, o samaritano ia dizer, eu não vou nem perto, né? Porque eles não se davam bem, eles não podiam estar próximos um do outro, o judeu com o samaritano, né? Então existia ali uma rixa, existia algo ali que afastava eles. Ele não olhou. Naquele momento da dor, ele foi ajudar. Jesus quer que no momento da dor do nosso irmão, a gente ajude, independente de quem seja. Independente do que aquela pessoa fez conosco. Muitas vezes a gente conhece pessoas que dizem assim, fulano de tal me fez um mal muito grande. No dia que um dia fulano vai precisar de mim e eu não vou ajudar ele. Jesus não quer, porque você corre o risco de perder a vida eterna. Jesus quer que você faça como o samaritano. Naquele momento da dor, você não olha o que ele fez, você não olha quem ele é, não é? Porque se você for olhar o status, você for olhar que ele é uma pessoa rica, o seu ser humano vai logo falar mais alto, eu vou ajudar porque eu sei que eu vou ter uma recompensa. Jesus não quer recompensa nesse caso, Jesus quer que a gente olhe com misericórdia e pronto. Tenha misericórdia do seu irmão quando ele lhe pedir um socorro, seja ele quem for. Amém? É isso que o Evangelho hoje vem nos ensinar, a termos essa misericórdia. Não é fácil a gente ter esse amor envolvido com misericórdia que Jesus quer que a gente tenha. Mas eu acredito que a gente pode, né, ir treinando isso. Quando a gente pede algo emprestado a alguém, a gente devolve. Por quê? Porque a gente não quer que alguém peça algo da gente e não devolva. Né? Então são coisas tão pequenas que a gente não vai começar tendo esse tipo de misericórdia com coisas grandiosas, não. A gente começa pelas coisas pequenas do dia a dia. As coisas que acontecem no dia a dia. As coisas que os irmãos, que o nosso próximo, né, faz com a gente. E muitas vezes essas mesmas pessoas precisam de nós. E a gente já está armado para dizer que não vai. Eu não vou ajudar fulano, porque quando eu precisei de ajuda, fulano não me ajudou. Fulano não me ajudou, então eu não vou, né? Eu não posso ajudar. A gente tem que ver uma coisa. O Evangelho hoje vem falar sobre a misericórdia, da gente ter misericórdia do irmão. A partir do momento que a gente vai treinando pelas pequenas coisas, a gente chega nas grandiosas, que são os mandamentos, né? Então, eu vou olhar primeiro para mim. Se eu fizesse isso aqui comigo, que eu estou querendo fazer com fulano, será que eu ia gostar? Então, eu vou olhar o meu sentimento. Se eu não gostar, fulano também não vai gostar, não é? Então, eu jamais vou fazer algo para me prejudicar. Então, eu não posso fazer algo para prejudicar o próximo. Ou seja, esse próximo, seja ele qual for. O próximo não quer dizer, Jesus quer dizer assim, o próximo que eu falo é qualquer um. Qualquer um que tenha ali o mesmo, como é que se diz? O mesmo pó, o mesmo barro. Todos nós somos feitos de um só barro. Então, o próximo é quem precisa de você. O próximo não é seu filho, o próximo não é sua mãe, não é seu pai. Eu não posso só ajudar as pessoas que estão na minha casa. Eu não posso somente não ofender a eles, porque eles são sangue do meu sangue. Eu tenho que fazer isso até a um desconhecido que precise de mim. É isso que Jesus quer dizer. Então, isso nos ajuda a ganhar a vida eterna, né? Então, por isso eu digo, ganhar a vida eterna não é fácil. Não é fácil. Viver da forma que Jesus quer também não é fácil. É por isso que muita gente não quer nem saber de meditar a palavra de Deus, de entender o que Jesus quer e vive num mundo assim. Só que, infelizmente, né, vai custar um preço ganhar a vida eterna, né? Aquelas pessoinhas, muitas vezes, que vivem na igreja, que vivem ali, não têm caridade para com o irmão, não dão esmola a ninguém, ou seja, não olha o próximo como a si mesmo. Acha que estar ali na igreja
né, trabalhando para Jesus, muitas vezes em algum ministério. Estou ali, estou fazendo minha obrigação, eu vou à missa todos os domingos, eu comungo o corpo de Cristo. Nossa, eu estou salva. Você precisa analisar direitinho o que é que você anda fazendo. Você está ajudando o próximo, né? Ou você está fazendo do seu jeito? Porque esse evangelho aqui, ele é muito claro. Eu só vejo dessa forma, eu não consigo ver de outra. Se eu não ajudar o próximo sem intenção nenhuma, né? Eu também não posso ter intenções quando eu estou ajudando. Uma coisa é você fazer uma caridade, outra coisa é você salvar uma vida, outra coisa é você fazer por algo em troca, né? Muitas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, mas a gente quer algo em troca, né? Fulano muitas vezes está numa situação difícil, né? E aí você vai lá, você ajuda, né? Você ajuda, mas você quer sempre algo em troca. Não, eu tô dando aqui esse dinheiro, eu quero que fulano faça algo para mim. Não é assim? Eu quero que fulano faça algo para mim. Tem coisas que verdadeiramente você precisa do favor daquela pessoa, não é? Você precisa realmente, mas tem coisa que as pessoas elas fazem pelo dinheiro que estão dando, ou seja, o dinheiro que, entre aspas, está ajudando. Eu vou dar uma ajuda a fulano, mas eu vou chamar fulano para fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer coisa. Por quê? Porque fulano não pode estar na casa dele, lá, quietinho, sem trabalhar, não. Então, vou mandar capinar um quintal, vou mandar fazer tal coisa. Por quê? Porque eu estou ajudando fulano por mês. Não. Isso aí não é ajuda, isso aí não é caridade. Isso aí você está pagando pelo serviço de fulano. Entendeu? Então, você não pode dizer, eu sou uma pessoa caridoso, eu sou caridosa, eu ajudo as pessoas. Não, ajudar é você dar e você não pedir nada em troca. É consciência da pessoa, se você precisar de algo, ela se oferecer para fazer. E não você chamar a pessoa para fazer. Ô fulano, tu faz isso aqui para mim? Né? Tu faz isso aqui? Entendeu? Então, Jesus não quer. Jesus quer que a gente olhe como aquele samaritano. A gente não tem que olhar se ele é rico, se ele é pobre, se ele é conhecido, se ele é da família, seja lá quem for. Pode ser um mendigo. Precisou da nossa ajuda, a gente tem que estar ali para ajudar. Mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente tenha medo, né? Que a gente tem medo dessas pessoas assim de rua. A gente tem. Então, o evangelho de hoje nos traz isso aí. Amém? Um bom finalzinho aí de domingo para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.